Olá, sétimo ano, então, vamos fazer a correção do exercício, que é a revisão, e estudem bem esse exercício, porque essa é a revisão de tudo que vocês viram, tá? A número 1, assim, não é uma coisa que vai cair no quiz, tá? Mas vamos fazer a correção. Então, lá na número 1, a frase vai ficar: para somarmos as frações e denominadores diferentes, encontramos as frações equivalentes às frações dadas, mantemos os denominadores e somamos os numeradores. Se necessário, simplificamos para obter a fração irredutível, ou seja, sempre que vocês tiverem um resultado com fração, vocês precisam, de agora em diante, o quê? Simplificar, ok? Vamos ver a número 2. A professora fazer a correção no quadro, mas eu acho melhor assim, tá? Já com ela feita. Lá no número 2 está falando assim, ó. A quantidade de casas decimais do produto, sempre que falar produto, é vezes. E sempre que eu multiplico números com vírgula, certo? Números com vírgula, eu vou contar as casas decimais. Isso aqui é chamado de casas decimais, isso aqui é casas decimais. E sempre que eu multiplico, né, eu sempre conto a quantidade de casas que tem após a vírgula para eu pôr a vírgula. Então, quantas casas vão ser? 1, 2, 3. Então, vão ser 3 casas decimais, tá? 3 casas decimais. Então, sempre que falar em casas decimais, é a casa que está após a vírgula, ok? Na número 3. A número 3 é para transformar 1/5 em porcentagem. A professora explicou lá para vocês que vocês pegam a fração, multiplicam por 100, dá para dividir 100 por 5, que daí equivale a 20%, certo? Vamos supor que eu peço lá na prova 2 terços. Então, vocês vão multiplicar por 100, que vai dar 200 dividido por 3, que vai dar 66,666 até infinito, tá? No quiz vai cair uma dessas, então já estudem essa, tá? Mas não é igual que nem a professora passou, vai ser uma que deu uma... Talvez possa dar uma dízima periódica ou uma com vírgula. Na 4. Também estudar 4. Uma pesquisa mostrou que uma área de 4 hectares de floresta na região tropical pode conter cerca de 375 espécies diferentes de plantas, enquanto numa área de floresta do mesmo tamanho, na região temperada, pode apresentar 15 espécies. Aquele 4 ali só tá para confundir, na verdade. Daí, o número de espécies em uma floresta de região temperada representa quantos por cento do número de espécies em uma floresta de região tropical? Então, nós vimos que a região tropical são 375 espécies. Então, nós vamos usar o 375 espécies como 100%. E as 15 espécies, que eu preciso saber lá da região temperada, como X, porque é isso que está perguntando, ó. O número de espécies em uma floresta de região temperada representa quantos por cento do número de espécies da região tropical? Então, daí a gente faz a multiplicação, né, cruzada, faz 375 vezes x e 15 vezes 100, que vai dar 1.500 igual a 375x igual a 1.500. Daí divide, que vai dar 4%. Então, corresponde a 4%. Não esqueça que todo problema precisa de resposta. Então, a resposta é o número de espécies. Então, o número, né? Número de espécies, tá? Não vão esquecer da resposta, ok? Daí, na 5. A 5 tá falando assim, ó. A 5 é bem complicadinha, né? 30% de 40% de 50% do número representa quantos por cento desse número? Então, sempre que tiver uma questão assim, sempre pegue o 100 como número base, tá? Então, 50% de 100 é 50. Se perguntasse aqui no lugar dos 50, perguntasse 30,
seria 30. Se perguntasse 20, seria 20. Se perguntasse 40, seria 40. Entenderam? Então, porque daí eu sempre pego como base o 100. Então, aqui, ó, sempre pegar como número, o 100 como número base. Então, 50% de 100 é 50. Agora, vemos 40% de 50. Daí, então, 50 equivale a 100% e x equivale a 40. Daí, fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter... Vou colocar aqui. Vai ficar 100x igual a 40 vezes 50. Daí, 40 vezes 50 é 2.000. Passa o 100 dividindo, que fica 20. Então, x igual a 20, certo? Agora, vamos ver quanto que é 30% de 20. Então, 20 equivale a 100%, agora novamente. E x equivale a 30. Daí, eu vou pegar o 100%, o 100x, né? Que eu fiz 100 vezes x, e 20 vezes 30, que dá 600. Daí, 600 dividido por 100, que dá 6%. Certo? Esse problema vai cair um bem parecido no quiz, tá bom, gente? Então, vocês têm que saber fazer. Como vocês vão fazer, se vocês vão usar a calculadora, eu não tenho como controlar isso. Mas vocês vão ter que saber fazer, entenderam? Não adianta querer usar a calculadora e não saber também fazer. Por isso que vocês têm que estudar como é feito. Lá na 6, tem que usar a formulazinha do juros simples, né? Porque na 6 tá falando assim, ó, Tarcísio tomou emprestado R$ 2.400 do banco e vai pagar no empréstimo em 6 vezes com juros de 4% ao mês. A quantia que Tarcísio pagará de juro por mês será. Até a professora se confundiu nessa, porque o tempo lá tá dizendo 6 meses, né? Em 6 vezes, né? E eu coloquei aqui no lugar de C, do 6, eu coloquei o 1. Mas, desculpa, no lugar do 1 eu coloquei o 6. E por que é 1? Porque tá perguntando quanto que ele vai pagar de juro por mês. Então, é em um mês só. Um mês. Por isso que o tempo é 1, tá? Então, o juro que eu quero saber, o capital é 2.400, a taxa de juro é 4%, que eu divido por 100, que vai ficar 0,04. E o tempo é 1, porque é um mês. A professora tinha colocado 6 aqui. Então, vocês vão fazer 2.400 vezes 0,04, que dá 96, vezes 1, que dá 96. Então, quanto que ele vai pagar? Todo problema precisa de resposta. Então, ele pagará de juros R$ 96. Entenderam? Não quero sem resposta, ok? Número 7. Número 7, tô pedindo para vocês fazerem a fração geratriz, né? Essa aqui é uma dízima periódica simples, né? Então, eu vou pegar e vou já fazer isso aqui igual a 1x igual a 3,77. Como só tá repetindo uma vez aqui o período, então, é vezes 10, né? Porque daí é o período que vai dizer quantos zeros eu vou colocar. Então, como é um só, então é 10, é um zero só. Daí vai ficar 10x, então 10 vezes 1x, 10x, e 10 vezes 3,77, só coloco uma casa após a vírgula aqui, que vai ficar 37,77. Menos isso aqui que a professora tinha feito lá antes, ó. Daí 10x menos 1, 9x. 37 menos 3, 34. Aqui sempre vai anular, que é sempre 7. E daí passa esse 9 dividindo, vai ficar 34 sobre 9. Se vocês fizerem a divisão de 34 sobre 9... 34 sobre 9 vai ser esse número aqui, 3,777. Na B, já tem aquele 2 ali que tá incomodando, né? Então, eu já direto, como tá esse 2 incomodando aqui, eu já vou direto, vou multiplicar por 10. Então, vai ficar 10x igual a 2,555. Agora, eu transformei numa dízima simples, que tá repetindo quantas vezes? Uma vez só o 5, então, eu multiplico por 10 de novo. Entenderam, né? Esse 2 tá incomodando, então eu já pego essa aqui e multiplico por 10. Daí vai ficar 10x igual a 2, daí 555. Daí agora eu multiplico por 10 de novo, por quê? Porque você tá repetindo uma vez, então vai ficar 10 vezes 10, 100, 10 vezes 2,25. Menos esse 10 aqui, ó. Menos esse aqui. Então, vai ficar 100 vezes menos 10, 90. 25 menos 2, 23. Passa 90 dividindo, fica 23 sobre 90.
Na letra C tem um menos, mas eu só coloco o menos lá no resultado, certo? E eu vou ver que aqui já tá me atrapalhando, aqui tá, é uma dízima periódica, né? Não tem nada atrapalhando, desculpa. Que eu tenho duas casas após a vírgula que estão se repetindo igual. Então, eu já vou multiplicar por 100. Então, vai ficar, esse aqui igual a 1x, né? 1x igual a 12,18 até infinito. Daí, esse aqui eu vou multiplicar por 100, que vai ficar 1x vezes 100, 100x. 12, coloco duas casas aqui, então vai ficar aqui. Daí, menos esse 1x aqui, que vai ficar 99 igual a 1.206. Então, vai ficar menos 1.206 sobre 99. Não esqueça que se tiver menos, o resultado sempre vai ser negativo, a fração, tá? Daí, lá na letra D, gosto de complicar um pouquinho, né? Lá na letra D, já tem esse zero aqui atrapalhando. Esse zero aqui não é da dízima, né? Não faz parte da dízima. Então, eu já vou multiplicar direto por 10. Então, vai ficar 10x igual a 40, coloco uma casa aqui após a vírgula, 40,1313. Agora, quantos números estão se repetindo aqui, ó? Diferentes. O 1 e o 3, né? Então, eu vou multiplicar por 100 isso aqui. Então, vai ficar 100 vezes 10, 1000x. 100 vezes 40,13, coloco duas casas após a vírgula aqui. Menos 10, igual, menos isso aqui, ó, né? Sempre menos o que eu comecei lá. Então, menos 10x e 40,13. Esse aqui sempre anula. Vai ficar 3 menos 0, 3. Daí, 1 eu emprestei aqui, ficou 11 menos 4, que fica 7. Como eu emprestei, ficou 9 aqui. 9 menos, baixou 9 e aqui ficou 3. Daí, passa o 990 dividindo, tá? Prestem bastante atenção, isso aqui vai cair sim. Fração geratriz vai cair sim, tá? Lá na 8, certo? Lá na 8, a gente vai usar o 100 como base também, tá? Então, ó, no período de um ano, certa aplicação financeira obteve um rendimento de 26%. Então, vamos usar o 100 como base. Se ele aplicou e teve um rendimento de 26%, logo ele obteve R$126, né? Vou colocar aqui, ó, R$126. Mas só que teve uma inflação de 20%, então significa que ele teve, desses R$100 ali, na verdade, a inflação foi para 120, né? Então, ele perdeu um pouco. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 126 que ele ganhou com os 120 que ele perdeu. Então, na verdade, o quanto ele foi R$6 que ele lucrou, certo? Só que esses R$6 não significa que é 6%. Esses R$6 significa que vai ser um número que corresponde à inflação, a porcentagem, desculpa, tá? O ganho real dele em porcentagem. Então, o 120 que ele ganha, que ele teve lá com inflação, vai corresponder a 100%. Eu quero saber quanto que é R$6, né, desses 120, quantos por cento é? Porque é 126 que eu quero saber, esse aqui são os reais, tá? Quando eu diminuir ali, eu diminui os reais. Daí, o que a professora... Daí, foi feito, então... 120x igual a 6 vezes 100. Que daí, ficou 600 sobre 120, que ficou 5%. Então, o valor real que ele ganhou, né, da aplicação foi de 5%, certo? E a número 9, a gente vê primeiro a porcentagem de arara azuis. Como tem 60% de azul e 40% de vermelho, significa que há 100 araras no viveiro, né? Então, vamos fazer primeiro das azuis. Então, de bico branco. As araras são 60 e elas equivalem a 100%. E que tem bico branco é 40%. Então, é X. Então, o que corresponde ali são... Daí, eu faço a multiplicação cruzada, que deu 24%. De arara deu 24, não é por cento, desculpa, tá? Deu 24 araras de bico
24 araras azuis de bico branco, certo? E do vermelho eu vou fazer a mesma coisa. Como dá 100 ali, como fecha 100 direitinho, se eu fizer também vai fechar 100 direitinho, tá? Não vou complicar a vida de vocês. Então, quantas araras vermelhas de bico branco tem? São 12. Como fecha 100 araras, né? Então, eu vou somar 12 mais 24, que vai dar 36, ou seja, 36%. Porque sempre que eu tiver o 100 como base, se eu quiser saber 40% de 100, 40% de 100 é 40. Se eu quiser saber quanto em porcentagem vale R$ 24 de 100, é 24%. Se eu quiser saber quanto que vale em porcentagem R$ 80 de 100, é 80%. Então, esse problema é com isso que eu trabalho, entenderam? Se vocês não vejam o vídeo novamente, vejam se vocês acertaram e assim, estudem esse exercício, que vai cair problemas bem parecidos com esse exercício aí, porque é o que vocês viram. O que pode cair é um pouco de divisão de fração de números decimais lá. Lembra que vocês têm lá 7 sobre 10, que daí fica 0,7? Isso aqui também vai cair, mas acho que a professora colocou lá para vocês, né? E a divisão também de números com vírgula, que daí vai dar uma geratriz ou uma dízima periódica. Desculpa, uma geratriz não, uma dízima periódica ou uma fração, um número decimal, né? Simples, que vai terminar, ok? Então, estudem para a prova e até semana que vem.